Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Tudo que a gente pede pro universo, pode ter certeza, ele te dá. Uhum. Ele te dá. Eu sou prova viva disso. E constantemente isso tem aparecido na minha vida. Desde quando eu falei com você de alimentos, de ajuda, de pessoas, de encaminhamento para certas coisas, lugares, de fazer, de não fazer, de horários. Tudo eu sou direcionada pelos anjos das pessoas que me orientam. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Até para você ter uma ideia, quando apareceu uma pessoa assim para eu poder namorar, me pediu em namoro. Aí o universo me comunica através de várias coisas. Por exemplo, um pano que vai cair, né? Tá ali um pano, por exemplo, deixa eu pegar um pano aqui mais ou menos. Olha, tá esse pano aqui, ele tá pendurado, né? Tá. Então, determinado lugar que eu tô, ou determinado local que eu tô com a pessoa, né? Aí as entidades que estão comigo pega, faz assim, olha, isso acontece comigo direto. Dá um sinal a você. Dá. A luz apaga, a televisão apaga, a luz acende, a televisão acende. Olha, bateria de celular, quando tem uma pessoa que eu sei que ela está muito carregada, eu já tive um celular praticamente apagado, um notebook totalmente apagado, praticamente eu tive que ir no local e eles dar choque para ter energia. Sim. Então, esse mundo nosso, a gente é praticamente feito de energia o tempo inteiro. Gente, Tesla já tinha descoberto isso, olha, há muito tempo. Aristóteles já tinha descoberto isso. Nós somos energia, né? Tudo que tem aqui são átomos agitando o tempo todo, né? Interessante é que eu ontem fiz uma entrevista com um rapaz e ele falou em Tesla. Aí hoje você está falando em Tesla de novo. Olha, as minhas conexões é desse jeito. É tudo conectado. Tudo, sabe? Mas você estava falando que quando... eu não entendi bem a questão do namorado. Você recebeu um sinal... Sim. Um sinal dizendo o quê? Que ia aparecer uma pessoa? Não, que não presta. Que não presta. Ele mostrou a você que não presta. Que não é. Então me mostra através de formigas. Teve uma vez que o bojo da minha casa onde eu lavo roupa, o bojo é redondo, o bojo ficou inteiramente preto de formiga. Sabe o que é formiga? Eu nunca tinha visto aquilo. O bojo ficou totalmente... Aí eu já sabia que uma pessoa estava emanando energia para mim. E eu já sabia qual pessoa que era. Sim. Eu já sabia. Porque quando a casa começa a aparecer barata, rato, quando começa a quebrar muita coisa, energia. Sim. Energia que você está emanando, que está dentro de você, ou alguém entrou na sua casa e deixou lá algo, uma energia ou algo. Sim. E é sério, isso acontece demais. Então, assim, eu sou constantemente avisada disso. Eu estava olhando no celular semana passada, eu até comentei isso com a Tabata, uma loja, essa loja chama até Shein, e ela é japonesa, ela vai montar algumas lojas aqui no Brasil temporário, olha só que bacana, né? Vem aqui, vende os produtos brasileiros, fica pouco tempo e vai embora, né? E eu falei, só que bacana, né? As roupas da Shein, etc e tal. Aí eu poderia dizer que seria os algoritmos da parte digital que às vezes combinam coisas, né? Mas não. Eu gosto muito de brechó. Então tem uma amiga minha que tem um brechó. E aí eu fui nesse brechó. Uma Hugo me chamou para entrar nesse brechó. Entra lá.
as minhas vozes. Entra lá. Eu entrei nesse brechó e tô lá, né? Só folhando as roupas, etc e tal. E eu gosto sempre de olhar se ela é de algodão ou poliéster por dentro daquela etiquetazinha, né? Aí eu peguei um vestido lindo. Lindo, gente, esse vestido é minha cara. Olhei, pô, fui pegar, deixa eu ver que pano que ele é. Sabe quem que tava lá? A marca Shein. Então, tudo que você emana, você deseja, se for de coração e pureza de alma, não estou falando que eu sou santa, mas você tem que estar em dia com o seu Criador, porque essa terra aqui a gente veio nada mais, nada menos para servir. Se você serve o outro, se você tem um propósito, porque bens materiais é tudo ilusão, é só para te servir também. O sol é para te servir, te dar uma vitamina D, né? O vento é para te dar um ar puro, né? A tecnologia é para te servir. Então, é servir. E servir o outro não te dá riqueza. Você ter um pouco de dons espirituais não quer dizer que você vai ficar rico ou rica, mas você fica rico em bênçãos que você recebe. Isso eu aprendi, tanto no mundo árabe, tanto no mundo dos judeus, né? São chamados de Hassanat, são bênçãos, né? Então, tudo que você faz, você começa a colher aqui. E não adianta você querer trabalhar ou ganhar, se você tem a parte mediúnica, vender, não, está errado. Ganhar dinheiro, Você está né? fazendo errado. Não, porque nós estamos aqui para servir o outro. Então, todo esse dom que às vezes eu tenho, as pessoas, olha minha língua aí, por favor, e começam, olha, qual chá que eu tomo? Aí eu indico, faço isso, aquilo, ou vou até a pessoa, as pessoas esqueceram de visitar. Sabe aquela época que as nossas avós levavam bolo na casa da outra vizinha? Olha, você tem café aí que você pode me dar um pouco? Um bolo, um pouquinho de açúcar. Uma xícara de açúcar, né? Isso deveria voltar, porque esse contato, mais. não. Infelizmente, cada um está no seu quadrado. Esse quadrado limita a nossa energia, sabe? Um outro lugar que eu gosto muito de ir, preferido, é a natureza. É uma coisa que aqui está chovendo muito em Minas, não sei aí, mas está me limitando muito a ir para a natureza, e eu fico assim inquieta, porque eu quero ir na natureza. E eu vou, faço trilha, e eu venho recarregada, eu venho parecendo que eu tomei um banho de mar, a minha pele fica toda renovada, e aí eu tenho aquela bateria para começar tudo de novo. Eu também sinto isso com relação à natureza. Às vezes eu fico como quem está com sede, né? Tem que ir lá para satisfazer, né? Sim, sim. Às vezes eu pego o carro assim e vou embora numa sexta-feira, num sábado. Exatamente isso. Eu vou com sede, como quem vai correndo com sede em direção a um rio. Sim. E outra, você não vai acreditar, mas eu faço questão, por exemplo, assim, se tem uma trilha, eu sei que tem um riozinho lá, eu levo uns petzinhos na mochila e trago para casa, né, as águas. Sim. Porque eu sei que quando eu tiver um pouco meio pesada, né, eu começo a me banhar com essa água. E eu faço tratamento com as pessoas com água do rio também. E é uma coisa que dá certo demais. Porque a água natural da terra, nós somos terra, nós somos magnésio, nós somos zinco, nós somos minerais, né? Exato. E a somos água da torneira. Né? Nós somos, sim. A maior parte de nós é água, né? E a água da torneira, ela não tem os minerais que a natureza nos dá, não tem nada mais na água, infelizmente. É uma coisa assim que eu falo que morar no campo ainda é o melhor ainda. Tem aquela música, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela,
para ver o Uhum. sol nascer. É a minha idealização. Um dia eu ainda vou conseguir ir. Uhum. Consegue, com certeza. E depois que eu coloquei a prótese, né? Aí veio o trabalho, Uhum. já não ter muito, ia aguentar muito tempo para ficar em pé, e nem para sentar também, porque a prótese ela acaba limitando. É como se você não andar, ela fica parada, né? Fica É. enferrujada. Tem E que se você movimentar andar, para poder ela ficar funcionando, né? e se você para demais, ela enferruja. E se Sim. você anda demais, ela desgasta. Então, assim, É. nem muito um, nem muito outro, Uhum. sabe? E hoje eu falo que as coisas ainda continuam difíceis, mas Deus continua me abençoando muito. É. Você hoje trabalha? Consegue trabalhar já, não? Em alguma coisa? Eu estou fazendo essa área, né? Que é a área da medicina chinesa, Terapia, né? terapia. Uhum. Me Sei, encontrei sei. na terapia. E também faço a parte de voluntário também. Uhum. Sei, sei. Eu gosto muito de fazer a parte de voluntariarismo também, que é ajudar. Uhum. Porque eu sei que a gente não vai estar o tempo inteiro nessa terra. Isso É. aqui é muito rápido para passar. E você tem que Uhum. deixar o legado do que você fez. E não precisa ficar falando um para o outro, né? É aquela história, né? O que a mão faz, a outra não precisa Uhum. saber. E eu queria, assim, fazer um grande agradecimento à minha amiga, a Tabata Luz. Essa é uma pessoa que eu tive uma conexão, que a gente teve uma conexão, assim, em pouco tempo, mas enorme. Uma pessoa Uhum. de luz, uma pessoa maravilhosa, né? É. E que eu agradeço muito a ela. Eu estou com a entrevista marcada aí, com a data um pouco mais na frente, devido a alguns condicionamentos que ela tinha aí. Marcou a data um pouco mais para frente, mas ela vai dar uma entrevista também sobre as Sim, experiências dela, né? sim. Mas é, Pode falar. eu queria era te fazer algumas perguntas com relação a tudo isso que você me falou, me contou, né? Sim. Primeiro, né? No seu acidente, quando você chegou a sair do corpo, de fato se sentir fora do corpo e, por exemplo, ver o seu corpo físico no chão, ou ver aquela cena de um ponto de vista que não era no seu corpo. Eu vi, na verdade, eu estava em outra dimensão. Eu não estava nessa dimensão da Terra. Uhum. Eu não estava aqui. Sei, Não sei. estava mesmo. Eu estava em outro lugar. Mas você estava nos dois ao mesmo tempo, digamos, você estava tendo a experiência de estar no corpo e ao mesmo tempo fora do corpo? Ou você Não, estava eu estava totalmente fora fora? mesmo. Estava Foi, né? totalmente fora. Totalmente. A partir do momento que eu vi que eu ia bater em câmera lenta, ali eu já estava em outro lugar. Quer dizer que antes de bater, você já saiu dessa Já saí do dimensão. corpo. Já saí do corpo. Já saí. Saiu Incrível. antes. Eu já vi Saí antes. alguns casos assim. Por exemplo, já vi uma história de um rapaz que, no meu canal mesmo, ele contou. Ele caiu de uma escada e antes de chegar lá no chão, ele saiu do corpo. Ele viu o É, corpo dele caindo. exatamente. É isso aí. É. Tem É muitos exatamente. acidentes, acidente de moto. Eu já vi vários casos assim de relatos, né? Que a pessoa sai do corpo antes de acontecer o acidente. Sim, Uma eu coisa. saí. Uhum. Eu notei que eu saí, que eu estava em outra dimensão, porque a dimensão que eu estava não era o tempo da batida que aconteceu. Sei. Era muito mais lento do Uhum. que o espaço de tempo desse lugar que a gente vive, da Sei, sei. matéria. Uhum. E É, o meu espírito estava em outro. eu já vi muitos relatos também em acidentes que o acidente acontece em segundos, mas a pessoa sai do tempo, entra nesse estado aí de câmera lenta e Sim, começa a ter orientações, faça isso, faça aquilo, como se desse tempo de exatamente. fazer, né, no É plano incrível. físico.
né? Sim, foi isso que aconteceu comigo. Foi uma coisa assim, puxa, incrível experiência que eu tive que mudou a minha vida. Eu mesmo, eu não tive experiência assim, mas tive num sonho. Eu sonhei que estava tendo um acidente comigo, o carro batia na mureta do viaduto e caía. Mas nessa queda, aconteceu isso no sonho, né? Tudo entrou em câmera lenta e eu caí fora do carro, né? Antes de cair no chão e fiquei como se estivesse flutuando. De repente eu me dei conta que podia tomar qualquer Flutuar. atitude ali, né? Para me proteger, Aham, porque dava tempo. E eu até me segurei exatamente. num ferro que eu encontrei na queda e achei engraçado. Comecei a rir porque eu achei que eu ia cair de uma vez ali, e de repente o tempo ficou se arrastando para que eu tivesse tempo de fazer alguma coisa. Engraçado. Exatamente. O tempo diminui do tempo e Uhum, espaço que a gente está aqui. É desse jeito mesmo. É uhum. desse jeito. Pois é, Incrível. achei interessante eu viver isso num sonho, né? Mas já vi vários relatos que a pessoa fala sobre isso. Você disse que escutou uma voz nesse dia, né, lhe avisando, olha, vai acontecer uma Sim. coisa aí com você e tal. Foi a primeira vez que você ouviu aquela voz? Olha, eu já tinha ouvido essa voz quando eu tinha uns 10 anos de idade. Hum, Depois que eu fui ouvir nesse dia. E eu já estava aí com meus 42 anos, né? Que foi quando eu acidentei com 42. é, 41, 41 para 42. E uhum, de 10 anos para 40, nossa, é uma diferença enorme. Aos é, 10 anos eu conseguia sair do corpo, eu flutuava, todo mundo dormia, eu saía do corpo e flutuava a casa toda. é, A casa toda, aos 10 uhum, anos. uhum. Eu já tinha isso comigo. E você lembra alguma coisa que essa voz lhe disse aos 10 anos? Lembro, lembro. Era uma Aliás, tinha, orientação, aviso? aliás, eram duas vozes, né? Uma quando eu flutuei, né? Eu não entendi. Puxa, mas eu tô flutuando. Ué, mas você tá aí? Eu tô aqui. Eu era muito nova Uhum, e viajava na casa, né? Isso não acontece com a gente com frequência. É uhum, uma vez ou outra. Eu não sei se uhum, é que tipo de sensibilidade, quando é que a gente está, ou quando o mundo invisível quer comunicar com a gente. Eu não sei. uhum. Eu sei que é determinado tempo. Só que agora comigo, depois do acidente, acontece muito frequência, com muita frequência, Sim. muita coisa. Uhum, Entendeu? Mas na época, aí uns 10, né, que foi, aí lá pelos 13 anos, mais ou menos, aí eu já sabia que tinha outra dimensão, porque eu conversei com um jinn, que em árabe é demônio. uhum, Ele estava, uma pessoa estava possuída, estava com 13 anos, e eu consegui expulsar esse jinn, que é esse demônio, né? E ele me falou, eu perguntava, cadê fulano de tal? Né? Ele falou comigo, não está aqui não, está em outro lugar. uhum. Então, dimensões existem. Eles apoderam da sua matéria, É, te deixam, abusam de você e você vai estar em outra dimensão. É uhum. fato. Isso eu tenho certeza. Porque aconteceu comigo, né? Sei, sei. E a impressão que dá, né, é que para ele ocupar o corpo da pessoa, digamos, um outro espírito, a pessoa tem que estar fora, né? Não dá para dois ocuparem juntos. Não, duas matérias não ocupam o mesmo espaço. Não É, é isso? mesmo sendo É espírito, né? mesmo, porque um espírito é um perispírito, né? De certa forma, é uma matéria. Tem uma densidade, Exato, né? Tem um... exatamente. Então, você vê que eles conseguem. Naquele filme, gente, que fez muito sucesso, Ghost. Ghost. Nossa, quando eu fui assistir aquele filme, eu chorei demais, porque eu sou muito romântica demais, né? Muito Uhum. emocional. E aquilo é a pura verdade. Gente, os filmes nos ensinam coisas demais. É verdade. Demais. Uhum. Sabe? Porque
quando ele entrava no corpo, né, daquela mulher, para poder Sim. comunicar com a amada dele, é a mesma coisa. É. É a mesma coisa. E essa voz que você escuta, ela é interna ou é como se alguém estivesse falando ao seu lado mesmo, externo ali? Não, ela é como se estivesse falando no seu ouvido. É? Quer dizer que dá para distinguir a voz, o tom da voz, se é de homem, se é de mulher? Não dá. Não, geralmente que eu consigo saber é homem. É homem? Ah, tá. Homem. Mas você fala sempre assim, que veio uma voz, depois veio outra voz, quer dizer, não é a mesma voz. Olha, como é que eu vou te dizer? Distintas, mas é uma voz. Eu sei que é uma voz de homem. Sim. Não é uma voz de mulher. Não mas é. pode ser outra entidade, não pode não ser a mesma. Pode ser outra. Mas por um determinado tempo pode ser a mesma voz. Pode ser a mesma entidade. Uhum. Agora, Entendeu? quando foi que você sacou que aquilo que você teve foi um EQM? E você já tinha ouvido falar de EQM antes, ou você foi ouvir depois e aí fez a conexão? Ah, muito depois. Não fazia nem ideia. Eu não tinha nem estudo, compreensão de tudo que eu estou falando com você aqui agora. Não tinha nada. Eu era uma jeca tatu mesmo do mato. Uhum. Sério. Né? Então, com todo o conhecimento que foi me dando, foi me disponibilizando, é que eu fui tendo conhecimento. Mas Você eu chegou nunca a tinha ler? entendido. Onde foi que você ouviu falar Cheguei. de leitura? Leitura. E eu não sabia que tinha seu canal. Foi através da Tabata que ela me falou que tinha seu canal, mas eu não sabia. Hoje em dia tem o meu canal, mas tem muitos outros, né? Muitos outros canais que Sim, falam desse tema, principalmente EQM. sim. Eu entrei em vários grupos místicos Uhum. e eu perguntava, gente, eu passei por isso, isso, isso e isso. Alguém pode me explicar? Porque eu não entendia. Porque eu Ah, queria tá. entender o que estava acontecendo comigo. Uhum. E a maioria não sabia. Uhum. Não sabia me dizer. E eu ficava a ver navios muito tempo. Uhum. Muito tempo. Agora, eu tenho observado também o seguinte, que as pessoas que têm EQM num acidente como esse, muitas vezes já têm facilidade de sair do corpo, como você relatou que desde criança acontecia com você, Sim, eventos sim, assim de sair do corpo, né? Porque a sim. maioria das pessoas tem os acidentes, tem os eventos, mas não sai do corpo, não tem EQM, nada. Mas tem uma parte É, das pessoas que tem, digamos aí, há quem diga 10% ou 20% das pessoas que tem parada cardíaca ou que tem graves acidentes ou que fica muito é, doente, né? Sai do corpo. sim. Parece que existe já uma predisposição para isso em algumas pessoas. É, o meu caso houve sim. Meu Uhum, caso ainda continua aí 10 anos, mais ou menos. uhum, Lembra quando tem lá na Bíblia lá que fala que é, Satanás brigou com o anjo para ter o corpo de Moisés, no topo lá. uhum. É verdade. Uhum, Então isso acontece sim. uhum, Porque eu lembro que eu estava na quinta série e veio uma entidade que possuiu uma outra pessoa e disse para mim que eu iria tomar bomba na quinta série, né? E que queria que eu montasse um terreiro para essa pessoa. Eu falei assim, olha, eu não vou montar terreiro nenhum, porque eu nem sabia o que era terreiro na época. Eu falei assim, eu não vou tomar bomba. Eu fiquei com raiva. Eu falei assim, não vou tomar bomba, não. Aí é que eu me empenhei. Eu falei assim, não, você vai ver, eu vou te mostrar. Eu nunca mais ouvi essa entidade, nunca mais. uhum. Mas as entidades, elas sabem as pessoas que têm o poder de luz, É, porque elas querem que você trabalhe para ele. E uhum, esse tipo de entidade fica em dimensões terríveis, terríveis. uhum, E eles se comunicam, porque o ser humano descobriu, né, que a velocidade da luz é x tal.
eles já sabem disso desde que eles foram criados. Porque eles atravessam a velocidade da luz assim, ó, um piscar de olhos. Às vezes você, às vezes eu falo, a gente tem que ter muito cuidado no que eu vou falar. Por exemplo, eu tenho um projeto para fazer, ou eu quero, ou eu tenho intenção de fazer alguma coisa, né? Eu prefiro, ao soltar as palavras. Por quê? Porque eles pegam. Dentro do Islã também, eles falam isso. Eles viajam feito a velocidade da luz, um encontra com o outro e diz. Por exemplo, eu conversei com você aqui agora sobre determinadas coisas, e aqui a gente está com vários tipos de entidades. Boas, más, ruins, vai depender da nossa áurea, de que está do nosso lado. Certo. Do meu e do seu, né? Então, se comunica. E aí você fala, mas eu pensei nisso logo. Coincidência? Não, não há coincidência. Não existe comunicação, coincidência. né? Eles se comunicam o tempo inteiro. É muito bom quando tem um relato assim de experiências, a gente fazer conexões com fatos concretos do mundo material, né? E o que eu acho interessante é que essa voz, sempre que se dirige a você, é anunciando alguma coisa que está para acontecer. Desde o dia do seu acidente, né? Logo cedo ali, que você foi avisada e aconteceu de fato. As suas cirurgias, suas viagens, coisas que poderiam ser surpresa para você, eles avisam antes. Aí é muito bom quando existe a confirmação do que a voz falou com o que aconteceu a seguir. A gente vê que não é uma coisa aleatória, não é alucinação, é uma informação que chegou para você de fato. E aí sim é uma experiência confirmadamente verdadeira, né? Isso é interessante. E tá o tempo todo, viu? Antes eu ficava meio receosa. Eu não sabia se era da parte do mal ou era da parte ruim. Mas sempre a gente tem que saber distinguir. Porque quando você pensa aqui, e aí você consegue conversar por aqui. Porque nós temos antenas. Né? Então a gente consegue comunicar por antenas e energia. A boca, ela solta, como diz, o que o coração sente. E o cérebro, ele como tem várias sinapses, então é uma energia muito grande de comunicação. Nós é que não sabemos trabalhar a nossa comunicação um com o outro, porque a gente consegue fazer isso. Consegue telepatia. fazer. Conseguimos fazer. A gente consegue. A gente tem essa parte. Eu já tive casos assim de experiências de telepatia, mas aleatório, né? Não voluntariamente, né? A pessoa pensa no outro, aí o outro pensa nele, às vezes é uma ligação telefônica, digamos. Você pensa na pessoa, o telefone toca, é a pessoa, né? Mas não foi intencional, Exatamente. aconteceu a emissão da mensagem de forma quase acidental, né? Sim, às vezes você tem uma ligação tão forte com determinada pessoa, seja homem ou mulher, né, que você já sabe que essa outra pessoa vai na sua casa, porque isso acontece comigo, né, pessoal, olha, eu acho que fulano vai vir aqui, porque é como se eu visse, não essa parte da matéria, mas outra dimensão, por exemplo, o portão sendo aberto, eu abrindo o portão, tudo são sinais que vão te mostrando, entendeu? E aí, realmente, passa aí alguns dias, a pessoa chega. Agora, no seu caso, você falou que a partir dos 40 anos, né, é que começou a acontecer alguns fenômenos que antes não existiam, né? Dons espirituais, percepções de energia e tal, né? Sim, Você muito maior. Antes disso, qual era a sua conexão espiritual? Era só através da religião mesmo, evangélica? Era só evangélica, era pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e assistir o sermão, uma coisa ali, fazer evangelismo e tudo.
Mas eu entendo o seguinte, eu já fui até coroinha na Igreja Católica. Uhum. Quando você está predisposta, predeterminada, né, para algo na sua vida, você passa por vários setores para você ir aprendendo Várias fases, ao, setores, né? ao Uhum. longo da vida, ao longo É. da vida, né? Então, eu Uhum. fui católica, né? Depois eu fiquei um bom tempo no cristianismo, aprendi também certas coisas. Aí eu pulei lá para o mundo árabe, né? Fui aprender É. mais, fui para o mundo judaico, aprendi mais um pouco, né? E aí eu fui lá para o meio do Oriente, aprendi mais um pouco. E aí eu fui juntando conjunções, né? Que eu Uhum. pego livros, agora eu fico lendo alguma coisa, que eu não paro de ler. Eu estou sempre lendo, a minha casa ela é repleta de livros, de tudo que você precisar. Uhum. Eletricista, montar isso, aquele, tudo eu tenho facilidade, vou conseguindo. Para mim é Uhum. muito fácil, sabe? Então, assim, depois dos 40, depois do acidente, depois do dia Sei. 7/4 de abril de Uhum. 2016, tudo ficou mais fácil para mim. Você tem alguma religião hoje? Você segue alguma doutrina, alguma coisa assim específica? Olha, não. Hoje não quer dizer que eu tenha conhecido a parte árabe, muçulmana, que eles falam, faça a charrada, né? É a mesma coisa do que você aceitar Jesus na parte evangélica, né? Hum. Aceita Jesus, às vezes você fala na frente e tudo, né? No Sim. muçulmano você faz a charrada, né? Aí são coisas distintas, mas não. Eu aprendi pela percepção e conhecimento, né? Leio a Bíblia, consigo me conectar com o meu Criador, consigo fazer as minhas orações tranquilamente. Uhum. A gente começa a descobrir que você não precisa ir num templo criado por homem, mas você precisa ir de vez em quando, raramente. É. Por exemplo, Sei. os judeus vão em tempos em tempos. O Sei. homem vai mais, a mulher fica mais em casa. Uhum. O mundo islâmico também. Os evangélicos, não, eles já tendem a ir com mais frequência, né? Todo domingo, sábado, toda quarta, algumas escolas dominicais, sabatinas, Uhum. enfim. Mas eu descobri que você consegue ter a ligação com seu Criador tranquilamente. Ele mesmo diz, Jesus disse que se você fechar a sua porta, né, você É. estará em contato com o É Pai. porque nós somos o templo, né? O corpo é o templo, né? Exatamente. E essa entidade que está dentro da gente está em contato direto, né, com a espiritualidade. Direto. Porque se a gente for ver bem, olha, o rei Davi, ele não tinha um templo para ir. É. Ele não tinha uma placa, né, para poder ir, Uhum. né? Moisés também não, né? É. Então, e outros também, José também não. Uhum. Mas o que eles criam? Eles criam no Criador. É. E essa ligação direta, sem ter um homem para você ser ligado, Uhum. religarem com o Criador, é maravilhoso. É. É maravilhoso. A sensação é de você assim, puxa, eu posso conversar com ele em qualquer momento, ele vai me ouvir, Uhum. Agora, tem entendeu? uma coisa que você relatou, né, que eu fiquei tentando entender melhor. Você disse que você, quando teve aquele acidente, é como se você, sua antiga pessoa, seu antigo eu, Sim. desapareceu e veio um novo. É como se você tivesse nascido novamente. É, Como você entende isso? Será que foi, digamos, outra consciência que assumiu a sua vida? Ou foi a mesma consciência que você já tinha? evolução, Evolução? evolução de conhecimento Da mesma e consciência. espiritual. Só que no mesmo corpo, mas não a mesma pessoa. É como se fosse outra consciência, mas era a mesma entidade, no caso. Na mesma carne, né? Uhum. Você Entendeu? disse até que houve mudanças físicas, né?
rejuvenescimento. Isso foi Houve. em consequência da mudança espiritual que houve Depois do acidente. Depois do depois do acidente, acidente. fui todo transformado. Totalmente transformado. Não, eu não tenho como te explicar isso. Eu não sei como. Eu não tô cheia de, digamos aí, maquiagem, ou pó, ou eu É, fiz nunca fiz porque sua botox, pele nunca é fiz nada. esticada, você não tem marcas assim do tempo, Não, né? não, nada, 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 né? Então, assim, eu vou fazer 51 anos, inclusive esse mês, se Deus quiser, Uhum. eu só tenho Parabéns. que agradecer, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer Uhum. ao Criador por ter permitido eu chegar até essa idade. Então, é Uhum. coisa que eu não. Tem coisas que eu não consigo te explicar, por exemplo. A idade não condizer com a A parte aparência. cronológica, biológica, né? Uhum. Não, não sei. Não sei. E na parte assim espiritual, você acha que houve um rejuvenescimento também do seu espírito? Com que idade você se sente assim? Você se tornou mais Nó, sábia, mais velha ou mais nova aí foi na velha. energia? Foi velha. Mais velha. Digamos aí que essa matéria tá nova, mas eu tô aí com uma sabedoria de 70. Uhum. Avançou muito no conhecimento sobre os mistérios, né, da vida, né? E a sabedoria. Demais. Não, não precisei, porque eu nunca fumei, eu nunca bebi, nunca fui numa balada ou show, alguma coisa assim. Uhum. Então, desde criança já me preservava em muitas Uhum. coisas, né? Às vezes eu até penso que as pessoas que se preservam mais da vida mundana, elas têm uma pureza maior de conexão com o Criador e com as outras entidades. Isso Uhum. é claro, eu já observei isso, Uhum. entendeu? Uhum. Certo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu ia lhe perguntar o seguinte: você disse que aprendeu muita coisa com o islamismo. E o islamismo é muito pouco conhecido aqui no Ocidente, né? Sim. O que foi que você aprendeu de mais importante no islamismo? Puxa, a verdadeira, é, o verdadeiro caráter de ser uma mulher, o verdadeiro caráter de ser um homem, o verdadeiro caráter de como as pessoas deveriam se comunicar um com o outro, porque eles têm uma ligação muito grande entre si, eles se ajudam muito entre si, sabe? Foi uma época que os refugiados da Síria estavam vindo, o Brasil estava se espalhando para o mundo todo, né? Uhum. E ninguém ficou sem casa, ninguém ficou sem alimento. Todos eles foram acolhidos, Uhum. sabe? Acolhidos de alimentação, de casa, de educação para os filhos deles, sabe? E eles têm uma facilidade enorme de aprender qualquer coisa, desde que seja uma língua, um trabalho, a habilidade que eles têm é muito grande. Agora, uma coisa que eu vi que eles têm, que nós brasileiros, eu ainda não vi, aqui no Brasil ainda não vi, é a fé. A A fé que fé, eles têm. a fé. Eles têm muita fé, Sim. muita fé. O islamismo ora 5 vezes por dia. Os judeus costumam orar de 3 vezes a 5 vezes, né? Tá lá na Bíblia lá que mostra que Daniel, né? Ele olhava para o céu e orava 3 vezes ao dia, Uhum. né? O islamismo ora aí em torno de 5 vezes. Então, a oração é a chave, a descoberta eu não sei se é grande ou se já existe essa descoberta. A oração é a chave para tudo. Paulo também falava a mesma coisa. Uhum. Vestir-se da couraça, né?
quando ele falava coraça, porque os soldados, naquela época, as legiões de soldados, eles tinham coraça, né? Contra a lâmina, né? A Uhum. espada, né? Então, ele falava, né? Vestir-se da coraça, que é a proteção da oração, é a chave para tudo. E Uhum. eles têm isso. Uhum. Certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas coisas que eu anotei para ver se tem alguma pergunta que eu não me lembro, tá? Você disse que, além do reflexo da sua nova espiritualidade no corpo, né, no rosto, você veio com gostos diferentes, até hábitos diferentes, como se fosse outra pessoa. Ah, sim, Né? passei. Eu amo fazer trilha. Então, eu gosto de ir para o mato e ir fazer trilha. Uhum. Acampar, Uhum. sabe? Ir para lugares longes, interiores, ficar com pessoas mais simples. Uhum. Tudo isso, meu gosto mudou. Acho que tudo que é simples para mim vale mais ouro. Uhum. Tudo que é Interessante. simples. Bem, e eu fiquei curioso também com relação àquele homem que apareceu de preto na hora do seu acidente, né? Com os sapatos brilhantes. Eu já vi muitos Sim, relatos de visualizações de homens assim, muito bem vestidos, sapato brilhante, às vezes fazendo propostas de até para a pessoa assinar um contrato com ele e tal. Mas ele estava vestido dessa forma, né? E o sapato sempre aparece como um sapato brilhante. sim. E eu não sabia desse fato, sabia? Eu não sabia disso. Pois é, eu já vi vários relatos. Não, eu estou ouvindo de você agora, interessante. Mas no meu caso, era uma coisa que ele queria de fato que eu tivesse morrido. Pois é, será que é alguma. Você acredita em vidas passadas e de várias encarnações da mesma consciência, não? Ah, sim, agora eu acredito. Antes eu nem sabia o que é isso, né? Uhum. Agora sim, com certeza. Porque às vezes isso sugere que pode ser uma entidade aí de outras experiências que teve com você que queria lhe prejudicar, né? E quem Sim, sabe ele provocou esse acidente e deve ter sido sim, permitido a ele isso por alguma razão, porque você foi avisada que ia antes, acontecer. E essas exatamente. entidades que lhe avisaram poderiam ter evitado, mas não fizeram isso. Elas Sim, deixaram acontecer o acidente. Então, sim, ele mas queria lhe destruir, queria que você morresse. Mas essas entidades queriam exatamente, lhe proteger. Quer dizer, havia uma disputa aí. exatamente. Como você entende isso? Eu não sei. Isso para mim ainda é um mistério. É uma incógnita ainda que às vezes eu fico tentando me perguntar, mas não fico com a paranoia de, por quê? Porque eu entendi que o que tinha que acontecer era predestinado, tinha que Uhum. acontecer, né? De um É. jeito ou de outro. De fato, como você disse, alguma entidade, algum meio invisível daí do planeta e outras dimensões queria de fato que eu morresse, que eu não estivesse aqui mais. Uhum. Pois é, Isso é queria lhe fato. tirar desse do plano aqui, né? Do seu projeto de vida, né? Não que a morte Exatamente. seja um mal, não que ele não queria lhe fazer um mal, Não, porque a morte não é um mal, mas não. ele queria lhe tirar do seu projeto, né? Da sua E- intenção de realizações na sua vida. Exatamente. Exatamente. Então, tanto é que ele colocou a mão no bolso com raifa. Falou, pô, você não morreu? Tipo assim, Uhum. como assim? Né? Eu te joguei lá, te Uhum. mandei, você voltou É. de novo, né? Era Não é para você ter possível. morrido. Uhum. Era para eu ter morrido. Era. Olha, mas o mal, na verdade, né, tá na forma da gente interpretar as coisas. Sim. Porque existe, né, entidades que intentam o mal, realmente. Eles têm a intenção de fazer o mal. Só que o mal que eles pensam que estão fazendo, na verdade, termina se revertendo em bem, né? Porque É, você realmente passou por situações muito desagradáveis, dolorosas, difíceis, que ninguém deseja para ninguém, porque é é, horrível passar pelo que você passou, mas tudo isso parece ter sido um caminho para levar foi. você para onde você tinha que ir, Com né? certeza. Com Para lhe certeza. trazer até aqui, até esse momento
em que você está consciente de tanta coisa, né? Você sabe que eu queria falar, né? Exatamente há 7 anos atrás que isso aconteceu, e exatamente há 7 anos atrás eu sabia que esse momento aqui ia acontecer. Você acredita nisso? E como assim? Explique melhor. De fato, uma coisa me falava: você vai contar a história Uhum. do seu acontecido, do seu ocorrido para as pessoas. Para muita gente, né? É, É. eles E, avisam a gente também sobre essas coisas. uhum. E realmente, sabe, através do YouTube, né? E de outras mídias, mas aqui no caso da gente é o YouTube, essa nossa conversa ela vai ser escutada no mundo inteiro por milhares de pessoas. É um fenômeno Verdade. que antigamente não existia. Você, para falar para Não. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você tinha que encher um auditório, você tinha que ser um superstar, né? Para fazer uma palestra para 2.000 pessoas. Mas hoje em dia, a Sim. gente não tem esses dons todos, mas a mídia, né, os meios de comunicação dão essa possibilidade. E aí a gente fala para milhares de pessoas. E Sim. esse vídeo vai ficar, ninguém sabe por quanto tempo, no YouTube, falando, e mudando a consciência universal, né, a consciência planetária, ajudando Sim. a apressar Sim. essa mudança, né? Sim. É um legado, né, de experiência de vida que a Uhum, gente compartilha, e assim, compartilho muito alegremente, apesar de uhum, tudo ter acontecido, é motivo de eu estar alegre, sabe? De não estar agonizando pelo fato de todas as coisas terem acontecido, uhum, nem nada. É uma paz, eu não sei como te explicar, mas é uma paz que tem. uhum. Eu durmo tranquila, né? Acordo muito tranquila, porque eu sei, eu tenho certeza que o nosso Criador, o meu, o seu, de todo mundo que está vendo agora, Uhum. ele sempre provém de alguma forma, alguma coisa para gente. É impressionante o que aconteceu com você, porque você, se fosse matematicamente falando, você teria morrido. Com Porque certeza. você ficou sem se alimentar direito, sem se cuidar, sem ter Sim, quem lhe ajudasse. No entanto, você, nos momentos mais críticos, sempre aparecia alguém para lhe ajudar, né? Você nunca não sim. foi até o fim nessa queda, né? E aos Não, poucos você foi sendo levantada, foi aparecendo gente para lhe ajudar fisicamente, espiritualmente. Então a gente é, vê claramente que você passou por umas trevas, atravessou caminhos estreitos e cheios de pedra, né? Difíceis foi. de atravessar, mas você estava o tempo todo tendo a ajuda necessária para conseguir chegar até o outro lado. É, E aí a gente vê que a vida não, na vida não existe mal. Existem coisas agradáveis e desagradáveis, fáceis e difíceis, mas mal não existe, porque até o que a gente pensa que é mal, aquilo está contribuindo para a construção de algo que é bom, né? exatamente. Então, quando algo acontece, uma fé assim baixa, é para Uhum, você aumentar a sua fé. Quando uma porta se fecha, não é para você ficar, puxa vida, mas por quê? Não, fechou, tudo bem, vamos tentar, vamos seguir a vida, né? uhum, Vamos levantar, agradecer. Não, hoje tá bom? Não, não tá bom, mas vamos transformar isso em bom. Não vai ser ótimo, uhum, mas vai estar bom. uhum. As dificuldades são provocações para despertar em você é, 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 dons, né, capacidades que você não tinha antes. Então, É, você falou uma coisa interessante, que a gente pode criar a nossa própria realidade quando a gente deseja, quando a gente imagina, quando a gente sonha sim. e quando a gente trabalha em prol daquilo, né? Você criou o seu óculos, né? Perfeito. Quando Criei. precisa. Eu ando com ele para baixo e para cima. Vou até te mostrar qual que é. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. É, Eu ando sempre com uma mochilinha, sabe? Não, deixei ele lá em casa. Não trouxe. Mas ele é azul, então ele dá certinho, é, sabe? Para mim.
Assim como roupa também, igual eu falei com você, ou algo que eu precisasse, Olha, documentação, tudo vem na conexão, tudo. eu até desconfio que esse óculos que você achou é o meu, porque eu perdi o meu. O que aconteceu com você aconteceu comigo ao inverso, né? Eu tinha um óculos meio azul que eu gostava muito, porque ele tem uma É tonalidade azul. mesmo? Tonalidade Gente, azul. olha que conexão, gente! É. Sério? E o que aconteceu Olha! foi o seguinte: assim como você, eu gosto muito de estar na natureza também, né? E de olhar para o céu. Aham, Aí eu estava, o ano passado, nas minhas férias lá em janeiro, numa ilha de Itamaracá, e eu disse à minha esposa: vou até a praia olhar para as estrelas, né? Aí peguei minha aham. cadeirinha de praia, procurei o canto mais escuro da praia, porque a gente vê a estrela melhor no escuro, né? E peguei minha sandália, que eu estava com ela, botei de lado, e peguei o óculos, eu digo, para não perder esse óculos, vou botar dentro da sandália, porque não tem como perder. Quando eu botar meu pé aqui, está o óculos. E eu Aham. não perco. Aí botei lá e fiquei editando, vendo as estrelas. Quando fui embora, na beira da praia, a gente não calça o sapato, né? A gente anda Não. descalço. Então, o que é que eu fiz? Peguei a sandália assim e saí passeando com ela e andando. Nisso o óculos caiu ali, né? No Ela escuro, na mandou para praia. mim, tu Porque eu tô mandaste achando que para você achou mim. meu óculos. Depois eu quero ver esse óculos para ver se não é o Mandou. meu. Vou te mostrar. Eu vou mandar foto para você, mas Mas é um se óculos for, bonito. ótimo. Eu ofereci ele a esse óculos. Até brincando, eu disse: não, eu vou oferecer ele aí manjar, né? Porque foi na beira da praia. Que as Aham. águas levem e faça dele Leve. o Bom melhor uso. proveito. Alguém Aham. deve ter achado esse óculos em algum lugar. Se não foi você, ele foi oferecido. E para mim, e aí foi quando eu comprei esse aqui, né, do ano passado para cá. Esse aqui já está bom de perder, porque já estou precisando fazer de novo, fazer outro, né? A conexão é muito grande. E são raríssimas pessoas que dão essa conexão quando eu converso, não é todas. Uhum, uhum, Justamente por isso que eu até falei com você bem no início, né? É difícil achar pessoas que eu consiga comunicar e a energia ondular na uhum. mesma. A mesma frequência. Pra... Exatamente. É, E quando é outra. acontece isso, nossa, vai longe a conversa, você fala uma coisa, fala outra e vai. É muito bom. Uhum, verdade. É isso mesmo. A última coisa que eu queria saber, assim, se você tem algum significado para o número 7, né? Que você disse que sempre lhe acompanha. O que é que significa o 7? Você tem ideia? Ele sempre está me direcionando para alguma coisa. É sempre como se me avisasse que tem uma outra pessoa me ajudando num momento difícil, Uhum, entendeu? Ou numa resolução de algum problema. O 7 está uhum, sempre presente. Sempre. Sempre uhum. cai, assim, consultas, vamos supor assim, na pandemia, né? Você tinha que pegar lá uma senhazinha para entrar no supermercado, porque tinha um determinado Uhum. número de pessoas para ficar, É, né? Sempre o 7 estava lá. Eu ia pegar 7, 17, 27, uhum. 57. Era sempre assim. Pois é, tem um amigo nosso, que é amigo do canal, deve estar assistindo esse vídeo, Elias, lá de Caruaru. Aham, Ele disse que o 7 também acompanha a vida dele. Ele deu sim. vários exemplos para mim do 7. Tem até uma veia na perna dele que fez um 7, um desenho de um 7 na É perna. mesmo? É, engraçado. Ele deve estar nos assistindo. Mandar um abraço aqui para Elias, lá de Caruaru, de Pernambuco, né? Mas o 7 ele sempre o início ou o fim. Tanto é que o Criador terminou, fez, né, esse É, universo aqui em 7 dias, descansou, né? é verdade. O sétimo dia foi um dia de descanso para ele, né? Exatamente. Uhum, Mas o 7 é uma confirmação para mim, na verdade, de várias uhum. coisas. Eu também observei uma coisa aqui, você falando, uma coisa que eu não tinha Nós falamos percebido. o Sabe o que quê? foi? Você Ah, falou que o sol se doa para a gente todos os dias, né? sim. E de fato ele só faz doar, porque a gente não pode fazer nada por ele.
A gente não Não, pode acrescentar um raio, nada. Ele só não, faz doar. O universo fora da Terra só faz doar para a gente tudo, né? só, Mas a só, gente pode fazer alguma coisa pela Terra, né? sim, Talvez sim, porque nós somos Terra, né? Nós somos a Terra também, né? sim, E sim. aí a Essa gente pode fazer doação. por ela alguma coisa, né? Servir, né? Pois Servir. é. Porque Quando... do pó nós viemos, do pó retornaremos, né? Vai uma geração, Uhum. vem outra. Vai uma geração, vem outra, né? É. E o tempo, ele é cíclico, né? Ele é cíclico. Então, ele está sempre girando. Então, uma geração acontece certos fatos, vem outra geração, e é a mesma coisa. Uhum. Porém, o início de uma geração começa tudo muito bom, né? Tudo muito certinho. Mas aí a mente humana, né? E o nosso criador sabe disso, né? Ela é muito fértil demais, vai chegando no Uhum. ápice da maldade, em que ele vê, pá, poxa, eu vou ter que acabar com essa geração de novo. E vem outra. É. É. Assim houve com os dinossauros, Uhum. neandertais, É. o dilúvio, né? Tantas espécies humanas que já percorreram aqui, mas sempre vem uma melhor depois, né? Eu A espero gente que. acredita, né? A gente acredita. A gente acredita. Eu torço por isso, É né? isso. Que tudo que a gente está deixando aqui, que as próximas, né, vejam esse vídeo, puxa vida, olha, então eu posso fazer isso, eu consigo fazer aquilo, olha, aconteceu comigo também a mesma coisa. É. Não quer dizer que Uhum. é verdade, É. né? A tendência é essa, né? Quando esse tipo de corpo, né? Eu vejo, o corpo É, do Neandertal, ele não iria mais suportar em um não. espírito evoluído, talvez como o nosso. Então, aquele corpo foi descartado e um novo corpo foi criado para dar suporte a um espírito. Então, quando o nosso Exato. espírito já não for mais suportado por esse corpo, provavelmente a nossa espécie vai desaparecer e vai surgir uma capaz de suportar, talvez com a Ah, cabeça maior, talvez com os olhos, como a gente imagina os ETs, né? eu acredito Cabeça que sim, maior. né? A área 51, né? A famosa área 51, né? É. Que tem muita coisa Uhum. escondida lá, porque os governos, todos eles sabem de muita coisa sobre o É. universo, né? Só não é passado para a massa, que é o povo. É. Então, é aquilo que eu falei, né? A mídia mostra aquilo que ela quer que o povo saiba, né? Uhum. E tem um filme que eu gostaria até assim que as pessoas não assistiu ou quem assistiu é o filme do o livro de Eli. Ah, eu já Tem um vi. tem um grande ator, ele é um grande ator. No final Uhum. a gente descobre que ele é cego, né? É, eu vi E, esse filme, o livro exatamente. dele. E tem um cara que busca esse livro de Eli, que é as escrituras, que é a Bíblia, né? Uhum. Então, ele faz de tudo, mata, rouba, prende, tudo para ter esse livro, né? E a conclusão é que ele mesmo fala: quem tiver esse livro, quem tiver esse conhecimento, tem o poder. Gente, isso é Uhum. uma mensagem subliminar alta e É. clara para a população. Tipo assim, gente, conhecereis a verdade vos libertará. Você abre um leque maior, seu Uhum. lóbulo frontal se expande, né, para o conhecimento. E conhecimento é poder. É a única coisa que você vai levar desse mundo. Uhum. Conhecimento. E o conhecimento te faz você sobreviver. Porque se você conhece um pouco dali, um pouco daqui, você consegue sobreviver tranquilo nesse mundo. É. Você consegue se sobressair, ficar mais tranquilo, né? Uhum. Saber usar esse conhecimento. É. E esse é o objetivo do nosso canal, é através das experiências espirituais, né, luminosas, a gente adquirir conhecimento suficiente para a gente se viver melhor aqui e ter um destino melhor depois que deixar o corpo. E viver melhor aqui Então, é, é tomar consciência das nossas potencialidades, né? Que a gente não é precisa verdade. ficar sujeito ao destino, nem sujeito às condições que nos cercam. A gente pode mudar isso, como você nos ensinou Podemos. aí, né?
através da Poder. fé, através da conexão com o divino, porque imagina o que a gente não consegue quando a gente se conecta com o cosmos, né? Com a existência, né? Com os seres extrafísicos que nos ajudam a mudar a nossa vida e a mudar a vida das outras pessoas também, né? Então é isso, o nosso objetivo é esse. O objetivo é puro e simples. Servir Conhecer. e ter o conhecimento para compartilhar para o próximo que vier. Para os frutos, Uhum, né? Os frutos isso. vindeiros. Uhum. É exatamente isso mesmo. Tem alguma coisa que você ainda gostaria de falar e que não tenha falado, ou alguma mensagem direta que você queira deixar para as pessoas? Ai, que bom que não sou eu que tenho essas coisas que aconteceram comigo de acidente, né? E Uhum, de vivências espirituais, né? E de sair de corpo, né? uhum, E passar por um deserto, né? E continuar sorrindo, né? Porque a gente tem que levantar a cabeça e seguir. uhum, É uma satisfação saber que tem muita gente como eu, né? E eu nem sabia que tinha, que a uhum, gente pode comunicar. E nós não estamos só, gente. Nós não estamos só. Nós podemos tudo. Nós podemos auto se curar. Se você tem uma dor na coluna, se você tem uma hérnia na coluna, se você tem um câncer, você tem a capacidade de se autocurar, sim. Nós temos esse poder. Deixar isso para vocês, porque vocês vão saber como direcionar tudo em suas vidas. A célula entende tudo que a gente faz. E tudo que está à nossa volta, do nosso soltar, das nossas palavras, tudo é captado. Seja para o Jim mal, para o Jim bom. Seja para os anjos bons e os anjos maus. Né? Tudo é uhum, captado. E o que solta nas nossas palavras de objetivo é o que vai tornar os nossos sonhos fixos, virar matéria. Porque o uhum, homem vive de sonhos. Os sonhos viram projetos, né? E isso é a vida. Viver o mais simples possível, tentar respirar o ar, parar e olhar o tempo, olhar o sol. Mas que delícia de quentura de sol! Mas que vento gostoso é esse? uhum, Né? Tomar uma água, que água uhum, gostosa, né? E quando dá aquele abraço que eu falo, aquele abraço de urso, ai, que abraço gostoso é esse? uhum. É tudo Isso. muito simples. É viver. Uhum. Ok, Alexandre. Então, queria dizer que foi muito bom lhe conhecer. Você é uma pessoa de muita luz, de energia muito boa e é muito agradável Obrigada. conversar com você. Obrigada. Obrigado. Obrigado por você ter Obrigada. compartilhado. Obrigada por você. Gratidão. Gratidão também pela Tabata. Obrigada. Grande amiga que aí, o universo emanou para mim e eu só tenho a agradecer. E, gente, viva a vida, viva aquilo que o nosso Criador permitiu. Se permita, sorria mesmo não querendo. Sabe que sempre vai ter uma pessoa que vai te guiar. Basta você estar aberto ou aberta para poder sentir isso. Muito obrigada, gratidão a Obrigado todos. também. Fica na paz, você e todos que estão nos assistindo no mundo inteiro. Amém, amém, amém.